Bom, o Internacional que empatou contra o Nacional 1-1. O Inter começou vencendo o jogo, inclusive, na minha opinião, a melhor partida do Internacional nessas últimas semanas. E a partir de agora, no final do jogo, quando o jogo já ia ali se instaurando ali para a parte final, inclusive com o Inter se salvando graças ao VAR, né, graças ao árbitro de vídeo, o mercado, né, numa bola aérea, o 20º gol de bola aérea do Inter nessa temporada e uma preocupação por técnico Mano Menezes, que a partir de agora fica numa situação desconfortável dentro da Libertadores, tendo que vencer a última rodada para passar de fase. No vídeo de hoje eu quero te falar o que disse o Mano, o que disse o Pedro Henrique, o que disse o Alemão, o René, vários atletas que pararam para falar na zona mista e já especularam e começaram a projetar, inclusive, né, a data FIFA que acontece a partir da próxima segunda-feira. Então é só a gente começar com mais informações aqui sobre o nosso Colorado. Roda a vinheta. Boa noite, Colorado, sejam muito bem-vindos. E só antes de a gente começar esse vídeo, né, eu peço para tu deixar o teu gostei, inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, fazer todas essas coisas que ajudam muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais colorados. Vamos começando então aqui com as informações do Inter que empatou a 1 contra o Nacional. O jogo começou às 7 horas da noite. O técnico Mano Menezes, numa escalação até que interessante, se a gente for pensar, utilizou o Rômulo, que na minha visão foi um dos melhores jogadores do Inter nessa partida contra a equipe uruguaia. Inclusive o Rômulo é uma grata surpresa, isso a gente tem que dizer. Ele, quando chegou do Atlético, a gente não esperava nada do Rômulo, mas ele é sim um jogador que me parece ser importante. É um atleta ali que vai ser um jogador para compor elenco, aquele cara para entrar no segundo tempo, um jovem jogador, né? Para quem não sabe, o Rômulo tem apenas 21 anos, né? Tem idade ainda quase, né, de sub-20. Então é um atleta, acho que vai ser importante, jogou melhor que o Campagnaro, né? Acho que até por isso o Mano iniciou com ele, né? Ali com o meio-campo um pouco mais jovem, com mais intensidade. A principal dúvida mesmo que eu não gostei na escalação do Mano foi a escalação do Gabriel Mercado. Um atleta que nessa temporada tá muito mal, apesar de ser um grande jogador, ter uma baita numa carreira, não tá bem no Inter. É um jogador com uma estatura baixa. Toda a carreira do Gabriel Mercado foi atuando como lateral direito, virou zagueiro no Inter no passado, foi bem, diga-se de passagem, mas não estava bem. Essa dupla de zaga, Vitão e Gabriel Mercado, não foi bem. Valeria muito mais a pena ele ter escalado, por exemplo, o próprio Rodrigo Moledo, que ele coloca no final do jogo, mas acaba tendo influência nenhuma ali no resultado, sendo que a bola aérea ali nem acabou chegando nas mãos do próprio Moledo, porque o Mercado, quando o Damiani faz o gol, né, que é o jogador do Nacional, o Mercado sequer pula na bola. O técnico Mano Menezes, né, eu vou começar aqui falando sobre o Mano e depois eu vou partindo para os jogadores, porque falou o Pedro Henrique, falou o Alemão, falou o René, falou o Carlos de Pena, falou uma série de jogadores, mas eu quero começar aqui falando com o próprio Mano. O Mano disse, né, que o Inter vem melhorando, não só pensando na parte técnica, mas também na parte física. Ele vê uma evolução. Ele disse que hoje ele ficou 80% satisfeito e 20% insatisfeito. Só faltou realmente o Inter ter conseguido os 3 pontos, mas ele viu uma evolução. E a gente tem que concordar, realmente o Inter evoluiu, o Inter jogou bem. Isso até aí tudo certo. Mas a principal aspas que ele disse, acho que essa foi a mais polêmica dentro da entrevista coletiva, foi quando ele diz que, abre aspas, não posso falar 70% do que penso, não posso expor o jogador porque escolho quem tem deficiência, tenho muito respeito por eles sempre trabalham de maneira séria. O que ele disse com essa aspas aí que ele falou que não posso falar 70% do que eu penso? Ele diz que basicamente na entrevista coletiva quando ele faz, ele omite muitas coisas. Ele não fala as coisas para não expor os jogadores, mas ele diz que tá acontecendo alguma coisa. Ele deu a entender nessas entrelinhas que ele poderia estar criticando alguns jogadores por alguns atletas não estarem atuando bem, por alguns atletas não estarem fazendo o que ele pede, mas ele não vai falar porque respeita esses jogadores. Né? Além disso, né, ele falou que a partir de agora, né, o Inter ganhou também outros atletas. Se vocês forem olhar hoje para o banco de reservas do Inter, o Mano realmente tinha mais jogadores à disposição. Tinha o Arangues, tinha o Campagnaro, tinha o Wanderson, tinha um Alemão, né? tinha, por exemplo, um Rodrigo Moledo, tinha um Matheus Dias, tinha um Fabrício Bustos. O Mano ganhou ali algumas opções um pouco mais interessantes. A gente sabe que o Wanderson não entrou bem, né? Inclusive foi a pior substituição juntamente com o Alemão, mas aí realmente tinha que colocar esses dois jogadores. A principal dúvida foi por que o Mano não colocou o Luca.
O Luka, de todos os jogos que ele participou, se não é ele, o Inter já estava eliminado da Libertadores. O Inter, graças ao Luka que o Inter empatou com o Medellín lá na Colômbia, graças ao Luka que o Inter venceu o Metropolitanos aqui no Beira-Rio, graças ao Luka que o Inter fez o segundo gol contra o Nacional aqui no Beira-Rio. Então é o jogador que mais ajudava o Internacional na Libertadores. E não tinha motivo do mano não colocar o Luka, já que o alemão está numa fase muito ruim. E ele continua nessa fase muito ruim por algum motivo, pode ser confiança, pode ser técnica, pode ter sido um lampejo que ele tenha feito ano passado, e esse é realmente o alemão que a gente conhece, mas o Luka tinha que ter entrado nesse jogo. Depois do Mano Menezes, como todo mundo sabe, coloca ao lado do Mano o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique foi o jogador escolhido, né, também na entrevista coletiva para falar. O Pedro Henrique, né, a principal coisa importante que ele falou foi sobre as críticas que ele vem recebendo. Todo mundo sabe que ele vem sendo muito criticado por não estar praticando um bom futebol. E ele disse que as críticas daqui a pouco não são tão interessantes, porque não é que ele tá jogando mal que ele não presta. Ele disse que as críticas vêm sendo muito mais fortes, não é porque ele fez uma grande temporada passada e agora ele não tá jogando nada, ele não presta mais. Ele disse que tem que ser um pouco equilibrado nessas críticas, né? Também disse que o Inter tem totais chances de classificar agora dentro de casa. E além disso, na zona mista, sabe quem parou para falar? O Alexandre Alemão. Ele disse ali que teve um passe importante pro Wanderson, disse que acabou não fazendo gols, mas disse que o Inter, né, jogou melhor nos dois tempos e tá vendo ali uma crescente da equipe, né? O alemão ali diz também, né, que temos chances de classificar, né, todo aquele papo, ó, acho que a gente consegue classificar no Beira-Rio, a gente tem total obrigação de fazer isso dentro de casa, quanto depende de gente Medellín, com a presença da nossa torcida, mas além, né, do próprio alemão, o René também parou para falar, né, o René também foi na mesma linha ali do alemão, disse que não dá para baixar a cabeça, que a classificação agora vai ter que acontecer agora dentro de casa, que fica a evolução que teve da equipe, que realmente o Inter evoluiu, né, e eu acho que todos os jogadores do Inter, tanto o Pedro Henrique quanto o alemão, quanto o René falaram isso. E o último a falar foi o Carlos de Pena, né, o Carlos de Pena que hoje atuou com uma espécie de um ponta direita. Na visão do mano foi mais um meia que o Inter ganhou ali, e graças ao de Pena, né, que ele desarma aquela bola que sai o gol do Internacional. Ele fez sim uma boa partida, isso não dá para negar. E o de Pena disse que é uma função que ele pode fazer, até porque ele é um canhoto, e ele tenta usar, né, o fato de ele ser canhoto de uma forma favorável para criar muito mais na última parte de campo. Ele falando ali sobre essa nova posição, né, ele tá atuando como meia pela direita, né, ele aqui é canhoto, então ele vai ter esse cacoete sempre de cortar para a esquerda. Lembrando que no próprio Dinamo de Kiev, lá na Ucrânia, ele era um jogador que atuava, né, como extrema, e aqui no Internacional ele foi recuado, né, para a função ali de volante, segundo volante. Mas o que a gente conseguiu perceber, a gente acabou não tendo, né, a estreia do Charles Arangues, deve ficar para o próximo domingo, até porque o jogo não estava se apresentando bem ali para o Arangues, porque era um jogo que estava muito de contato, muito de intensidade, e o Arangues, que é um atleta que não atua há 7 meses, poderia ter algumas dificuldades quanto a isso. O Inter joga agora nesse próximo final de semana, nesse próximo domingo, contra a equipe do Vasco da Gama, antes da parada da data FIFA, jogo importante para o Inter dentro do estádio Beira-Rio, jogo para o Inter voltar, né, a ficar bem dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser um jogo onde o Inter pode garantir os 3 pontos, o Vasco não ganha 6 jogos, e vai ser aquele jogo para dar confiança, porque depois, na volta da data FIFA, o Inter tem o Curitiba fora, tem o América Mineiro fora, 2 clubes Z4, mas depois tem o Independiente Medellín, que vai ser o principal jogo do Inter na temporada para conseguir a classificação para umas oitavas de finais da competição, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários também o que tu achou desse vídeo, volto logo mais, valeu, falou e fui!